Cheguei! Eu não falei que eu voltava? O Arimateia está de volta com a geografia. Claro que eu tenho nos bastidores o professor Jorge, o professor Rogério, toda essa equipe trazendo o melhor para vocês. E na nossa aula de hoje nós iremos fazer aquela revisão, a aula 47.2. Revisão que nós iremos tratar sobre a questão da urbanização mundial. E claro, quando nós falamos de urbanização, nós temos de ficar ligados nos fatores que acontecem, tá? Vejam só. Primeiro, a questão da urbanização é diferente da origem das cidades. A origem das cidades, vocês viram que começou antes do capitalismo industrial. 3.000 ou 4.000 anos antes de Cristo. E agora eu vou dizer um segredo para vocês. Esse nome, José de Arimateia, Arimateia era o nome de uma cidade do Oriente Médio. Vai lá no Novo Testamento, aí você vai encontrar, José de Arimateia era um senador. José da cidade de Arimateia, tá? Portanto, Arimateia era o nome de uma cidade. Mas o processo de urbanização que nós conhecemos hoje, ele é reflexo recente. Ele é reflexo da Revolução Industrial. E aí nós temos de pensar que essa Revolução Industrial precisava de mão de obra para trabalhar na indústria, no comércio, nos serviços que foram surgindo nas cidades. Para tanto, eu precisei modernizar o campo. Esse campo foi provocando a saída do homem, que é chamado de êxodo rural. Foi tendo uma expulsão do homem do campo, ele buscando melhor qualidade de vida nas cidades. E nos países que nós chamamos hoje de capitalistas clássicos, como a Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, essa urbanização ocorreu de forma lenta e mais organizada. Nos países que se dizemos de industrialização recente, que chamamos de emergentes, ou países subdesenvolvidos industrializados, essa urbanização ocorreu de forma rápida, provocando o que é denominado dentro da geografia de macrocefalismo urbano. E esse macrocefalismo urbano é o crescimento desigual, é graves problemas sociais, como a questão da moradia, saneamento básico, transportes urbanos, entre outros fatores. Só que essa urbanização, hoje, no século XXI, na primeira década do século XXI, a população do mundo passou a ser urbana, ou seja, hoje mais de 50% da população do mundo mora nas cidades. E o que é considerado um país urbano? Quando mais de 50% da sua população mora nas cidades. No Brasil, cidade é a sede do município. O município tem área urbana, área rural. E isso foi criando uma hierarquia. A primeira metrópole da Revolução Industrial foi a cidade de Londres, Paris, Nova York. No Brasil, São Paulo. Mas, a partir dos anos 80 para cá, essas metrópoles também passaram a ser denominadas de cidades globais. E essas cidades globais foram dominando a economia do mundo, portanto, são os principais nó do mundo global hoje. Muitas dessas cidades, elas cresceram e agruparam cidades menores, formou um processo que é chamado de conurbação. Claro que nós temos também as megacidades. Lembra-se, cidades globais não têm a quantidade X de habitantes, mas elas têm influência sobre a economia do mundo. Megacidade tem que ter no mínimo 10 milhões de habitantes. Tá? Portanto, esses 10 milhões de habitantes, elas predominam nos países pobres, que a população deixou o campo rápido e foi para as cidades que tinham mais desenvolvimento. E elas cresceram de forma desigual. Claro que algumas delas são as metrópoles nos seus países.
tá? Como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro. E aí, claro que nós temos um esquema de hierarquia urbana, um clássico e um tradicional, ok? Veja o clássico. Nós não tínhamos a evolução que temos hoje. Hoje, com essa grande tecnologia que nós temos, não importa, você está em qualquer parte do Brasil, você compra produtos lá em São Paulo. Portanto, é o esquema, tá, atual. O tradicional, o nome já diz, tá? Tradicional quando não tinha os meios de comunicações modernos. Beleza? Portanto, dentro disso aí, nós vamos observar que essas metrópoles, elas exercem influência tanto do ponto de vista cultural, quanto social, quanto econômico sobre um determinado espaço. Exemplo, as novelas em São Paulo são gravadas lá e tudo se torna o quê? Sucesso no Brasil, aonde vai determinar a cultura, a moda, aonde vai determinar as questões econômicas. Isso leva à questão da influência. Veja só, na questão do futebol, quais são os times de futebol que mandam no Brasil? Eles estão aonde? Nas principais metrópoles. E por que eles influenciam tanto no Brasil? Por causa dos meios de comunicação, ok? E influencia na cultura, no social, na economia, tá? Formando verdadeiras nações, como a nação rubro-negra, nação corintiana, nação paulistana, palmeirense. Atenção aí, portanto, isso são coisas urbanas, tá? E aí, é claro, a taxa de urbanização pelo mundo, ela ocorre de forma desigual, tá? É uma forma desigual que você pode observar no gráfico, eu não vou nem explicar, porque o gráfico tem a resposta para você, em cada período histórico. Aí nós temos 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 30. Viu o quê? Que é de 10 em 10 anos? Portanto, a cada 10 anos nós temos uma nova geração, nós temos muitas vezes mudanças dentro disso aí. E claro, agora eu deixo você com seu amigo, pesquisa também na internet, tá? Vai lá, põe no YouTube lá, meu filho, veja aí as mudanças sociais, dá uma olhada, não faz mal, nada mal. Curtiu Arimateia, não é nada mal, mas faz a tarefa. Eu volto em 1 minuto. E você? Sentiu firmeza na tarefa? Porque eu senti daqui, de Porto Velho, que vocês arrasaram. Sabe por quê? Porque vocês são os melhores. E vocês fazem a diferença. Vejam bem, eu falei, vocês são os melhores. Atenção, meu querido jovem, você é o cara, e eu sou amigo de vocês, claro. Portanto, vamos lá na telinha? Questão número 1. Na fase atual da urbanização mundial, podemos afirmar que os principais tipos de aglomerações urbanas atualmente existentes, ou seja, aquelas cidades que estão no topo da hierarquia, elas são as que protagonizam a economia mundial. E quem são essas cidades? Tá? Essas cidades são o quê? Como é que é o nome dessas cidades? Tá? Já marcou a sua resposta? Já? Ótimo! Portanto, essas cidades são cidades médias, metrópoles, área metropolitana, são cidades globais, meus filhos. Essas cidades são aquelas que exercem economia, influência sobre a economia mundo. Tá? Portanto, aí, claro que você acertou. Por que você acertou? Porque você faz a diferença. Tá? Vamos para a questão número 2. Entre as alternativas abaixo está aquela que não apresenta um fator ligado à Constituição.
e expansão do processo de urbanização. Olha aqui, ó. Nós temos aqui êxodo rural, o homem saiu do campo para a cidade, industrialização levou o homem do campo para a cidade, metropolização, sai em cidades, reforma agrária não tem nada a ver. Portanto, está aí a resposta. Beleza? Questão de número 3. O processo de urbanização ocorre a partir de fatores atrativos e repulsivos. Preencha a segunda coluna com base na primeira, identificando quais fenômenos enquadram nessas duas categorias mencionadas. Tá? Vamos lá. Fatores repulsivos e atrativos. Concentração fundiária. Será que é este? Industrialização. Será que é este? Oferta de emprego urbano. Modernização do meio rural. Portanto, eu botei 12 e 21. Será que nós iremos acertar? Vamos ver. Eu botei 12, ó. Aqui já deu 12. A concentração fundiária é um dos elementos responsáveis pela imigração forçada da população do campo para as cidades, pois uma maior área passa a ser ocupada por um grupo menor de pessoas ao longo do tempo. 2. A industrialização aumenta o número de vagas disponíveis para o exercício de atividades, atraindo em grande medida a população residente no meio rural. Depois nós temos o aumento da oferta de emprego nas cidades, sobretudo vinculados aos setores secundário e terciário da economia, atrai a população do campo. Tá certo, portanto, a questão ficou, como eu falei para vocês, 12, 21. Tudo bem? Vamos agora ver como é que o Enem pede. Veja só, lê o texto aí, por favor. Pode falar. O que você queria? Professor, eu já tinha lido o texto. Ah, desculpa aí, tá? Beleza. Diz que com a entrada do capitalismo em sua etapa informacional é o mundo que nós estamos vivendo, o mundo da tecnologia, o mundo da informação, o avanço da globalização e a consequente aceleração dos fluxos no espaço geográfico planetário, já se pode falar uma rede urbana mundial, cujo nós são as chamadas cidades globais. A rede de hierarquia é responsável por estruturar uma hierarquia urbana em níveis locais e mundiais, pois essas redes integram uma relação democrática das tecnologias, igualmente disseminada não, está fora, manifesta uma ordem econômica transformando-a a partir da necessidade de seus nós, menos desenvolvido, mais desenvolvido, constitui a partir de uma relação desigual, de forma que os centros dominantes e mais densamente urbanizados polarizam as zonas de menor porte e influência. Está aí a nossa resposta. D. Demarcam uma relação mútua e homogênea de interdependência econômica, tecnológica e principalmente econômica. Está fora. Portanto, nós ficamos com a letra C. E a questão de número 5 diz o seguinte: população urbana mundial, 2012. Aqui o mapa está difícil de ver. Mas vamos ver o que diz. Segundo dados da ONU 2013 em 2001, 51% da população mundial, segundo dados da ONU, 2013, em 2011, 51% da população mundial, que naquela época correspondia a 3,6 bilhões, passou a viver em áreas urbanas, em contraste com pouco mais de um terço registrado em 72. Essa mudança tem implicado em grandes metamorfoses no espaço habitado, levando à formação de megacidades, aqui onde ele diz, aglomerados urbanos com mais de 10 milhões de habitantes, em todos os continentes. E aí indica os fatores que impulsionaram a urbanização mundial, levando à formação de megacidades nos países menos desenvolvidos. B. Aponte ao menos 3 problemas relacionados à dinâmica do espaço urbano das megacidades em países menos desenvolvidos. Tá? Meus queridos, aí fica a critério de vocês a resposta. Mas nós demos também para vocês aí
uma base, tá? Portanto, os fatores que impulsionarão a urbanização mundial são a industrialização, melhor qualidade de vida nas cidades, êxodo rural, que veio provocado com a mecanização do campo. Já os problemas urbanos nós temos aí a favelização da pobreza, a criminalidade, a precária infraestrutura, como é moradia, educação, saúde, transporte coletivo, saneamento básico. Portanto, são esses fatores que você vai responder com suas palavras. Pesquisa mais aí, por favor, vai no YouTube. Coloca lá, tá? Animação sobre urbanização nos países pobres. Quais os principais problemas dos países pobres com relação à sua urbanização? Portanto, meus queridos, hoje o conhecimento, ele está muito amplo, ele está na palma da nossa mão. Eu, Arimateia, não sou dono do conhecimento, eu sou um verdadeiro aprendiz. Com mais de 30 anos de sala de aula, eu tenho que estar estudando constantemente. Por exemplo, nesse período todinho apareceram nomes novos como cidades globais, megacidades, conurbação. Isso são fatores que vão ocorrer no nosso cotidiano. Vamos acompanhar essas transformações, tá? E claro, dentro dessas transformações, nada melhor do que você, meu querido jovem, que está disposto a caminharmos juntos pelo primeiro, segundo e terceiro ano, chegando a cada dia a um melhor desenvolvimento para a nossa economia, para o nosso estado de Rondônia, para o nosso Brasil. Eu acredito em você, meu querido jovem. Você faz uma diferença muito grande. Nós já estamos bem próximos de chegar ao final desse encontro dos primeiros anos. Mas eu espero que a cada dia vocês estejam gostando mais da geografia, porque eu tenho certeza, se vocês me conhecessem pessoalmente, e aí ia ser top da balada. Portanto, eu gosto de agradecer ao grande arquiteto do universo por ter dado essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Gosto de agradecer a vocês, meus queridos professores, que não nos conhecemos pessoalmente, mas essa energia que você nos transmite, a segurança que diz que os nossos jovens estão ótimos, isso faz uma diferença muito grande. Portanto, muito obrigado, que o grande arquiteto do universo abençoe a todos, até o nosso próximo encontro. Fui!